galera, minha fera, tudo bom com vocês, meu povo? Como é que vocês estão? Chegando quinta-feira, perto do final de semana. E nada melhor para relaxar do que um assuntozinho de química, para começar o final de semana quimicado. Beleza? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou um dos professores de química aqui do UpPlay, um dos monitores, tá? E hoje a gente vai tratar de um assunto do conteúdo programático do SSA2, que é justamente a ideia de soluções e titulações, no caso, porque nas aulas passadas nós tratamos do conceito de soluções, classificação de soluções, vimos também gráficos de soluções e hoje a gente vai tratar de titulações. Beleza? Se você não viu o canal, não viu o conteúdo, entra no nosso canal, segue lá e dá uma assistida, dá uma revisada, porque tem muito conteúdo muito legal lá. Beleza? É isso aí. Eu tô aqui sem máscara, tá? Mas tem apenas eu e meu companheiro Zé Paulo. Zé Paulo, dá um alô aí pra galera. Zé Paulo está aqui distanciado, com máscara. Eu estou sem máscara para poder passar para vocês o conteúdo mais facilmente. Mas a partir do momento que a gente termina a gravação, que sai do estúdio, sempre com máscara, álcool gel, distanciamento, respeitando todas as indicações, né, todos os regulamentos de segurança. Então você que está aí do outro lado também continue seguindo álcool gel, distanciamento, uso de máscara, evitando aglomeração, tranquilo, para que a gente passe logo essa fase e depois a gente consiga novamente abraçar, se juntar com nossos familiares, nossos amigos. Tranquilo? Vamos para o conteúdo, porque aqui no UpPlay você aprende num clique. Dá-lhe, Zé Paulo, manda para cá. Então, meu povo, como eu falei para vocês, hoje vai ser titulações, tranquilo, e a gente vai começar falando um pouco sobre a definição de titulação. O que seria uma titulação? Pelo próprio nome a gente consegue extrair alguma informação. Titulação, dar título, dar o nome, determinar algo, é você caracterizar algo, você titular ela. E nesse caso a gente vai realizar a titulação, especificamente agora falando volumétrica, que é o que mais se utiliza no ensino médio e tal. Mas temos outros tipos de titulações potenciométricas, utilizando potenciometria. E nesse caso vamos utilizar o volume como ferramenta, como característica para dar título a alguma substância, a alguma espécie química. Nesse caso, a titulometria é o estudo de como dar título, como determinar algumas substâncias. E especificamente a titulometria volumétrica trata-se na caracterização, na determinação, no título de uma solução com a concentração desconhecida. Ou seja, a gente vai dar o título, vai determinar a concentração de uma solução que a gente não sabe a concentração. Como? Relacionando o seu volume, por isso volumétrica, com o volume de uma solução com concentração conhecida e volume conhecido. Repetindo, na titulação volumétrica, nós utilizamos a relação entre volumes de concentrações para que a gente encontre, determine a concentração de uma solução desconhecida através do volume de uma solução conhecida. Beleza? E o mais comum que a gente vai utilizar nos nossos exemplos e o que cai nas questões de vestibulares e tal, é justamente a ideia de titulação ácido-base, que é muito importante na parte de farmacologia, de química, química industrial, química bacharelado, nos laboratórios. Essa titulação, essa forma de determinação é fundamental e muito utilizada. E ela se baseia justamente na ideia de neutralização. Neutralizar o ácido com uma base ou neutralizar uma base com um ácido. E o que seria neutralizar? É justamente você tornar neutro ou mudar, né, tirar a característica de uma dessas propriedades. Uma propriedade ácida, ao ser neutralizada, ela perde a característica ácida dela. Tranquilo? E para realizar uma neutralização, é necessário que haja uma reação ácido-base, na qual ocorre a formação de sal e água. Sempre, ao se juntar um ácido e uma base, vai formar sal e água. Essa reação é o que denomina uma reação de neutralização. Estamos neutralizando um ácido adicionando uma base ou neutralizando uma base adicionando um ácido, sempre formando sal e água. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, vamos falar primeiro do procedimento, da parte prática da titulação. E depois a gente vai para os cálculos. Por quê? A parte do cálculo, da titulação, ela é um pouco mais simplória, mais simples, depois que você entende o conceito da titulação. Depois que você entende o que é que está acontecendo ali, quem está reagindo com o quê, quanto está reagindo com quanto, quais as informações eu preciso ter
E depois de ter todas as informações, conseguir extrair o máximo, depois de posse dos números, é só fazer alguns cálculos tranquilo, com a noção básica de concentrações que a gente viu na aula passada. Se você não viu, segue lá no canal e assiste. E aí a gente consegue resolver as questões. Mas o procedimento, a parte prática da titulação, o conceito dela é fundamental e vai lhe ajudar 80% para resolver a questão. Beleza? E o que seria uma titulação? Como seria a prática de uma titulação? É o seguinte, a gente tem esse sistema, que é composto por 3 etapas. Beleza? E temos alguns componentes, né, alguns atores que trabalham, né, que vão atuar, vão se misturar, vão reagir nessas 3 etapas. Onde inicialmente nós temos o titulado, ou seja, aquele que vai sofrer, vai receber o título, vai receber a determinação. Logo, o titulado é a solução que a gente não conhece a concentração. É aquele que a gente deseja titular. Ele vai ser titulado, a gente vai dar um título a ele. Tranquilo? O titulado ele é adicionado a um Erlenmeyer, que é o nome dessa vidraria aqui. Isso aqui é uma pipeta volumétrica, mas uma pipeta graduada também não tem problema, mas nós vamos colocar em um Erlenmeyer o titulado, uma concentração, uma solução cuja concentração é desconhecida. Beleza? Ciente do volume do titulado, nós precisamos saber a sua concentração e mais para frente a gente vai ver como. Até então, nós temos o Erlenmeyer com volume conhecido e uma concentração desconhecida de uma determinada solução. Depois, nós colocamos esse Erlenmeyer no sistema contendo uma bureta, que é essa vidraria aqui, ó, esse vidro graduado. E dentro da bureta, temos o titulante, ou seja, é a solução com concentração conhecida que será utilizada para titular o titulado, para dar o título a essa concentração do Erlenmeyer, cuja concentração não sabemos. Beleza? O titulante, ele preenche essa bureta aqui, ele tem que ser aferido e tal, e ela tem que estar totalmente preenchida. Por quê? O processo seguinte, vamos utilizar justamente a medição desse volume. Por isso que ela precisa estar aferida, um termo mais correto que utilizamos. Beleza? E aqui dentro, nós não temos somente o titulado. Também é adicionado o que chamamos de indicador. Ou seja, é um composto, uma espécie química que vai justamente indicar quando acontecer a neutralização. Quando todo o titulado for reagido com o titulante adicionado. É um indicador que mostra, que diz pra gente visualmente, olha, acabou a neutralização, pode parar de adicionar titulante. Todo titulado já foi consumido, já foi reagido, não precisa adicionar mais. É o indicador que nos dá essa informação. Mudando de cor, e aí essa mudança de cor depende de cada tipo de indicador. Nesse caso, o mais utilizado é o fenolftaleína, que ele tem a sua mudança de cor de incolor para uma cor rosácea, rosa claro, tá? Mas existem outros, azul de bromotimol, o papel tornassol, são alguns tipos de indicadores que são também utilizados, inclusive, quando você vai fazer, você que tem piscina, ou quem tem piscina vai fazer teste de cloro e tal, você precisa colocar alguns indicadores que é importante, que é justamente o que dá esse caráter, ele mede o pH da solução e ele indica pra gente se está ácido, se está base, e ele é fundamental nesse processo de neutralização da titulação. Beleza? Ou seja, nós já temos um Erlenmeyer com titulado e um indicador, temos uma bureta preenchida com titulante e demos início à titulação. Ou seja, nós começamos a adicionar gota a gota do titulante no titulado, no Erlenmeyer, sempre em agitação. Vai adicionando e sempre agitando. Caindo gota e sempre agitando. Essa solução permanece incolor, indicando, né? O indicador está mostrando para a gente que, olha, ainda tem titulado aqui. Pode ir adicionando mais titulante, porque ainda tem titulado para reagir. Você vai adicionando. A partir do momento que essa solução passa do ponto de viragem, ou seja, mostra que ocorreu a neutralização total. E a coloração passa de incolor para rosácea, ou rosa claro. Nesse momento o indicador fala para a gente, olha, já reagiu todo o titulante, todo o titulado. Pode parar de adicionar o titulante. Beleza? E a partir do momento que ocorre essa neutralização total, significa que todo
todo o mol, né, toda a concentração de A, que seria o titulante, reagiu com toda a concentração de B, o titulado. Ou seja, as quantidades aqui das concentrações de titulante e titulado são iguais, em proporção da sua molaridade, né? O mesmo número de mols. Beleza? Tranquilo. E a partir daí é que é realizada a medição do volume gasto. Nós realizamos a medição aqui do volume que foi gasto do titulante para realizar essa neutralização. E no momento da viragem é o momento da neutralização total. A partir daí, a titulação em si se encerra e entra a parte de colher os dados que a gente tem dessa prática de titulação. Os dados importantes e necessários para realizarem os cálculos são os seguintes. Primeiro, a concentração molar do titulante, que a gente já sabe, geralmente é uma solução padrão, ou seja, uma solução de alta pureza, sem impurezas, uma solução que tem características e propriedades tabuladas específicas, beleza? Ou seja, a concentração do titulante já é conhecida. É 0,1 molar, é 2 molar, é 0,5 molar, beleza? Mol por litro, né? Molar, lembrando de molaridade, mol por litro. Outro dado que a gente pode absorver daqui é justamente o volume do titulante, ou seja, o volume que foi utilizado para realizar a neutralização do titulado. E esse volume é medido justamente com essa graduação da bureta. Através da graduação, após a neutralização, a gente consegue medir aqui, ó, deu 3 ml de titulante para neutralizar o titulado. Beleza? E nós temos inicialmente o que foi adicionado pela pipeta, né, esse valor aqui, o volume do nosso titulado, que também é conhecido. Olha, nesse Erlenmeyer eu só adicionei 20 ml do titulado. Reagiu com uma concentração do titulante 0,5 molar, também 20 ml. Logo, nós temos essas 3 informações que são dadas, são fornecidas, são adquiridas no momento da titulação. Beleza? A partir daí é que entra a parte do cálculo. Por quê? O que é que a gente quer saber? O nosso foco é justamente a concentração desse titulante, desse titulado. Ou seja, a concentração dessa solução que é adicionada no Erlenmeyer. E para isso nós vamos precisar da concentração molar do titulante, o volume do titulante e o volume do titulado. E a partir daí nós vamos para o cálculo. Inicialmente, como eu falei para vocês, o número de mols no momento da neutralização são iguais. Por exemplo, o titulante e o titulado, o ácido e a base, os números de mols que estão reagindo ali são iguais, porque elas reagiram totalmente. Por isso que houve a viragem que o indicador nos mostrou. Beleza? E a gente viu na aula passada que o número de mols nada mais é do que a molaridade, na verdade a molaridade é número de mols por volume. E como a gente, por mudança matemática, né, um artifício matemático, a gente consegue mudar essa fórmula de número de mols em função do número de mols, onde temos molaridade e volume. Logo, essa relação entre o número de mols de ácido ser igual a número de mols de base pode ser escrita dessa seguinte forma. A molaridade, ou seja, a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração molar da base vezes o volume da base. Essa é a equação principal da titulação. Ela sempre é utilizada, sempre vai ser utilizada. É molaridade vezes volume do ácido igual a molaridade vezes o volume da base. Beleza? E o que a gente quer saber, a nossa concentração alvo, é a concentração ou do ácido ou da base. Que pode ser um ou outro, mas sempre vai ser o do titulado e não do titulante. A gente sempre quer saber a concentração daquilo que está no Erlenmeyer, que a gente está mexendo, e não o que está na bureta. Beleza? E perceba que a gente já tem 3 dessas 4 incógnitas. Nós temos o volume do ácido, que foi aquele que foi adicionado aqui com a pipeta. Temos a molaridade da base, que é o que está na bureta, que a gente pegou de um material puro, de um material feito para análise. E o volume da base, que é justamente aquela parte que foi consumida no momento da titulação. Logo, fica apenas faltando a gente encontrar essa molaridade do ácido, que é a concentração alvo que a gente quer. Beleza? Que no caso, nesse caso aqui, pode ser a molaridade da base, contando que eu utilizei o ácido como o composto tabelado, né, para análise, e a gente está procurando a molaridade da base. Tranquilo?
A partir daí, nós temos o que são chamados de curvas de titulação, que às vezes elas podem ser utilizadas, podem ser cobradas, mas é mais raro, tá? É mais esporádico. Mas é importante que vocês tenham ideia de como como é possível analisar um gráfico de uma titulação através só olhando para o gráfico, sem ver todo o esquema da prática da titulação. E nós temos o seguinte, nós temos que, inicialmente, temos uma solução do Euler-Mayer que não tem adição nenhuma do titulante. Logo, aqui é o pH da solução desconhecida. É o pH daquela solução que está no Euler-Mayer, sem adição de nada da bureta. Sem adição de nada do composto que vai neutralizar. Beleza? E a partir do momento que se aumenta o volume da base, ou seja, se temos um ácido, pH 4, nesse caso aqui 3,5, e começamos a adicionar a base para neutralizar o ácido, perceba que ao decorrer do aumento do volume da base, o pH ele vai aumentando, ele vai passando de ácido para alcalino, que é 14. Então, ele vai sofrendo esse aumento aqui, ó, de pH, aumentando o volume, vai aumentando o pH, ó, aumentando o volume, vai aumentando o pH. Quando ele chega em aproximadamente 50 ml de base, ocorre uma mudança no caráter do gráfico, que é justamente a curva de titulação, que é essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui é justamente a faixa referente ao ponto de equivalência, que é justamente a faixa onde ocorre a neutralização, a viragem. É nessa faixa que a gente tem que parar de adicionar a base. E a gente só consegue perceber isso devido à mudança da coloração da solução pelo indicador. Beleza? Chegou no ponto de equivalência, parou a solução. Chegou no ponto de equivalência, mudou de cor, paramos de adicionar, ocorreu a neutralização completa. E aí a gente parte para aquela ideia de números de mols de ácido é igual a números de mols da base. Beleza? Tranquilo. Bom, Lucas, é muita informação, é muita coisa, como é que isso é cobrado e tal. A gente vai ver isso agora, com calma. Beleza? Vamos nessa. Primeira questãozinha da faculdade lá de São Paulo. Em titulação, questãozinha simples, bicho. Em titulação, a solução que está sendo titulada, em geral, está contida em 1. Vamos por eliminação. Primeiro, cadinho. Vocês já ouviram alguma coisa eu falar aqui de cadinho? Cadinho é um material de laboratório utilizado para esquentar, utilizado para amassar, para triturar, mas no processo de titulação não utiliza nenhum desses processos. Logo, cadinho não tem nada a ver. Eu falei de bureta, falei de bureta. Falei de Euler-Mayer, falei de Euler-Mayer, beleza. Falei de condensador, não. Condensador nada mais é do que um aparelho próprio para condensar um gás, passar do líquido, do gasoso para o líquido. Condensar um gás, muito utilizado em destilação e tal. Porém, na titulação ele não é utilizado. Logo, sobra para a gente apenas a letra B e a letra C. E aí? Numa titulação, se utiliza bureta e Euler-Mayer. Porém, ele pergunta o seguinte, ó, a solução que está sendo titulada, ou seja, a solução que está recebendo o título, a solução cuja concentração a gente não sabe. E aonde é que se adiciona a solução que vai ser titulada? É justamente no Euler-Mayer. Por quê? É aquela concentração, aquela solução onde a gente adiciona naquela vidraria meio triangular, onde a gente adiciona com a pipeta uma quantidade, um volume específico que a gente não sabe a concentração da solução. E ela vai ser titulada pelo titulante que está na bureta. E esse sim estaria na bureta, mas não é o que está sendo titulado. Ele vai titular o que está no Euler-Mayer, a concentração desconhecida. Beleza? Outra questãozinha muito boa da FUVEST de São Paulo. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração da amônia é 9,5 gramas por litro. Ou seja, a concentração comum da amônia nesse produto, segundo o rótulo, é 9,5. Beleza. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto, 5 ml dessa amostra de amônia, foram tituladas com ácido clorídrico de concentração 0,1 molar, ou mol por litro. Ele já deu a concentração do titulante, que é o ácido clorídrico. Para consumir toda a amônia,
dessa amostra foram gastos 25 ml de ácido. Logo, nós temos o nosso titulado, que é a amônia, o titulante, que é o ácido clorídrico, e temos a concentração e o volume do nosso titulante. E o volume do nosso titulado. Temos as 3 incógnitas que a gente precisava ter. E ele pede o seguinte: com base nas informações fornecidas, qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? Ele quer saber qual a concentração dessa amostra que ele retirou. Ele quer saber qual é a concentração de amônia presente nessa amostra. E vamos lá. E depois ele pede o seguinte: a concentração indicada no rótulo é correta? A gente vai primeiro calcular a sua concentração e depois vai comparar essa concentração com essa concentração que diz o rótulo. Tranquilo? Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer primeiro aqui? Primeiro a gente precisa saber qual é a molaridade real da amostra. E como é que a gente descobre a molaridade de uma titulação? Através da equação da titulação. Zé Paulo, corta aqui para mim, por favor, para o quadro. Estão conseguindo ver legal aí, né? Vamos nessa. Então, primeiro a gente precisa saber qual a molaridade real da amônia. E a gente sabe que molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Temos aqui, eu vou fazer aqui que fica mais fácil de vocês observarem, tá? Temos aqui a molaridade do ácido, ele dá 0,1 molar, vezes o volume do ácido. O volume do ácido que ele deu foi de 25 ml. Beleza? Isso é igual... Eita, eu acho que talvez fique apertado, né? Deixa eu fazer aqui do lado. Ele dá... molaridade do ácido, ele deu 0,1 molar, vezes o volume de 25 ml, é igual a molaridade de B, que é a molaridade da base, que é a molaridade da amônia. Não sabemos e é o que ele quer saber. Logo, molaridade, e aqui eu vou botar NH3. Beleza? Vezes o volume. O volume que ele pega da amônia é justamente 5 ml. Então, nós temos aqui o volume da base, 5 ml. E a partir daí, é cálculo matemático. Molaridade da base, NH3, é igual a 0,1 vezes 25 dividido por 5. Molaridade do NH3 igual a, eu tenho aqui, 0,5 mols por litro. Molaridade ou mols por litro. Beleza? A gente já sabe a molaridade real da amostra, 0,5. E ele pede a concentração indicada do rótulo é correta, logo a gente precisa também saber a molaridade do rótulo. Se ele deu a concentração dele, que era de 9,5 gramas por litro, nós temos que transformar esse mol por litro em gramas por litro. E para isso eu utilizei aqui, ó, essa relação. A gente sabe que a concentração é a massa vezes sobre o volume. E temos que a molaridade é número de mols sobre o volume. Então a relação entre a concentração e o número de mols é justamente a molaridade é igual à concentração dividida pela massa molar. Tranquilo? Então se a gente tem a concentração, temos a massa molar e sabemos o número de mol, que é dado na questão, 17 gramas por mol. Para transformar essa concentração comum em massa molar, nós temos que dividi-lo pelo mol. Logo, 9,5... Eita, desculpa. 9,5, que é a concentração, dividido pela massa molar, que é 17 gramas, que é gramas por litro. E nós vamos ter 0,56 mols. Mol por litro, né? E com isso a gente consegue observar que a concentração calculada é diferente da concentração que está no rótulo. Logo, não é igual, né? E a resposta na qual consta a concentração real e se está indicada igual a que está no rótulo é a letra D. 0,5 molar e não é igual à concentração que está constando no rótulo. Beleza?
Questãozinha muito boa e trabalhando ambos conceitos, tanto de titulação quanto conceito de concentração comum, molaridade. Tranquilo? Vamos para mais uma questãozinha. Questãozinha da Universidade Federal do Piauí. Desejando-se verificar o teor de ácido acético em um vinagre obtido numa pequena indústria de fermentação, pesou-se uma massa de 20 gramas. Então, deixa eu ir anotando aqui. Temos massa de ácido igual a 20 gramas. Beleza. Deixa eu botar em minúsculo para não confundir com molaridade. Massa de ácido. Beleza. 20 gramas do mesmo e diluiu-se em 100 centímetros cúbicos. Então, o volume dessa amostra é 100 centímetros cúbicos de ácido. Ou 100 ml, tá? Que 1 centímetro cúbico é igual a 100 ml. 100 centímetros cúbicos é 100 ml, tá? Beleza. De água destilada, tranquilo. A seguir, 25 centímetros cúbicos dessa solução, que foi diluída, foi pipetada e transferida para um Erlenmeyer. Ou seja, ele pegou o volume, outro volume de 25 ml. E ela foi transferida para o Erlenmeyer, sendo titulada por uma solução de 0,1 molar de hidróxido de sódio. Ou seja, ele já deu o segundo composto, que é justamente o que irá para a bureta. Então, a molaridade da base... Deixa eu botar com outra cor para facilitar. A molaridade da base será igual a 0,1 molar. E o volume da base, na qual foi utilizada, foi de 33,5 centímetros cúbicos ou ml. Beleza? E ele pede o seguinte: qual a concentração de ácido em vinagre em porcentagem? E a gente viu nas aulas de concentração, quando ele pede essa questão de concentração em porcentagem ou pureza ou algo similar, ele está querendo dizer qual a titulação. E nesse caso, a titulação em massa, porque tem titulação em volume, e temos nesse caso aqui a necessidade de saber a titulação em massa, que nada mais é do que a relação da massa do soluto com a massa total da solução, vezes 100, para nos dar a porcentagem. Beleza? Então vamos lá. O que é que inicialmente a gente precisa ter de dado aí? A gente precisa saber qual a molaridade do ácido, qual a molaridade daquilo que foi titulado. E com isso a gente faz através do cálculo da titulação. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Já está nessa câmera aqui, Zé Paulo? Já. Vamos dar. Temos aqui a massa de ácido, que a gente quer saber, vezes o volume do ácido, que é 25 ml, igual a molaridade da base, que é 0,1, vezes o seu volume, que é 33,5. Beleza? Com isso, o cálculo matemático também, a molaridade do ácido encontrada é de 0,134 mols por litro, ou molar, tá? Beleza, encontramos a molaridade do ácido, maravilha. Só que, para a gente saber a porcentagem em massa desse ácido na amostra de 20 gramas, a gente precisa saber qual a concentração comum dele, porque a massa não é dada em mol. Mol é a quantidade de molécula. Precisamos transformar isso para gramas. Precisamos saber qual a concentração comum dessa solução. E para isso a gente vai utilizar outra fórmula derivada dessa primeira aqui. Se para achar a molaridade através da concentração precisava dividir a concentração pela massa molar, para achar a concentração a partir da molaridade, é só multiplicar a molaridade. Para achar a concentração, é só multiplicar a molaridade vezes a massa molar. E para isso, a gente vai ter o seguinte: concentração é igual a molaridade, 0,134, vezes a massa molar, que é dada, 60 gramas por mol. Beleza? E a partir daí nós temos que a concentração é de 8,04
gramas por litro. Tranquilo? Maravilha. Mas só que o volume que ele trata lá não é 1 litro. Então a gente não sabe ainda a massa do ácido presente ali. A gente só sabe que em 1 litro ele tem 8,4 gramas. Se ele tem 8,4 gramas em 1 litro, quantas gramas ele vai ter em 100 ml ou 0,1 litro? Que no caso é andar uma vírgula, né? Então ele terá 0,804 gramas em 100 ml. Beleza? Tranquilo. E como é que a gente vai calcular agora o título, ou seja, a porcentagem dele? Muito fácil, meu povo. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, que eu vou vir para cá agora. E a gente sabe que na amostra que foi retirada, ele tem em 100 ml, ele tem 0,804 gramas. Beleza? E a gente sabe que inicialmente ele pesou do vinagre, né, uma massa de 20 gramas. Ou seja, se 20 gramas é o seu 100%, quantos por cento vai ser 0,84 gramas? Tranquilo? A partir daí é só regra de 3 e o título, que é justamente o resultado dessa reação, será 0,804 vezes 100 dividido por 20. Ou, utilizando a fórmula de título, massa do soluto, que é 0,804 dividido por massa total, que é 20, vezes 100. Ambos os resultados vão trazer para a mesma resposta, que é 4% de ácido na amostra de vinagre. Tranquilo? Resposta certa, letra A. Beleza? Corta para cá, Zé Paulo, por favor. Tranquilo, gente? Pegamos aqui então que a gente descobriu a molaridade inicial do ácido através do cálculo da titulação, descobrimos a massa do ácido presente em 100 ml ou 100 centímetros cúbicos e descobrimos o título utilizando a fórmula de título ou realizando a proporção, né? A regra de 3 referente a 20 gramas, que é o 100%, e a massa calculada, quantos por cento seria? E encontramos o 4% de ácido acético no vinagre. Tranquilo? Então a gente conseguiu analisar hoje o que seria uma titulação. Quais são os componentes que fazem parte da titulação, o titulado, o titulante, o indicador. Vimos as vidrarias utilizadas, onde colocamos o titulante no Erlenmeyer, colocamos na bureta o titulante e o indicador no Erlenmeyer também. Vimos o que seria um ponto de viragem, a neutralização completa do ácido e a base, formando o sal e a água. E vimos que a fórmula da titulação, massa do ácido vezes a base o volume do ácido, é igual à molaridade, a concentração da base, vezes o seu volume. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comenta, compartilhem, que a gente sempre vai dar uma olhadinha e vai tentar atender vocês no que puder. Beleza? Segue nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, ativa o sininho que isso ajuda demais. E eu sei que lá no Instagram tem muito vídeo, tem muita coisa muito interessante que você vai se entreter demais e vai ajudar você nessa caminhada, nesse destino aí, a aprovação no vestibular. Beleza? Obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. E aqui no UpPlay você aprende no clique. Valeu, Zé Paulo!